O turismo religioso atrai todos os anos milhares de visitantes para a Bahia. A Pastur, Pastoral do Turismo, desenvolve atividades que colaboram diretamente para esta área. Em entrevista ao Fé Católica, Padre Manuel Filho, membro da Coordenação Nacional da Pastur, discorre os principais objetivos e atividades da pastoral para este ano. Enquanto Coordenação Nacional da Pastur, quais são as principais ações que estão feitas no Brasil, em especial aqui em Salvador? Então, o grande trabalho nacional é de articulação, né? Articulação das equipes locais. A Pastur é uma pastoral nova, não apenas em Salvador, mas no Brasil. Então, hoje o nosso grande empenho é de implantação de novos núcleos. Agora mesmo, agora em fevereiro, estaremos implantando o núcleo de São Luís do Maranhão. Então, o trabalho de implantação dos núcleos e o trabalho de articulação dos núcleos e acompanhamento e fomento é a grande questão. Quer dizer, não é tanto executiva, porque a execução das ações, bem como a deliberação sobre quais ações serão executadas, é específico de cada núcleo, até porque cada realidade é diferente. Algumas realidades são bem vinculadas ao turismo religioso, outras realidades são vinculadas ao turismo de base comunitária, ao turismo cultural, e assim cada realidade vai demandando as suas ações e executando-as. E aqui em Salvador, quais são os caminhos que a Pastur tem tomado, especialmente agora com a inauguração do Palácio da Sé, onde é a sede de vocês? Como é que está funcionando isso? Pois é, graças a Deus a gente tem ou equipes ou vínculos com cerca aí de 20, 25 santuários, paróquias vinculados à Pastur. Não é? Alguns têm uma equipe bem constituída, bem organizada, outros ainda estão em processo de organização da equipe, mas já existe uma pessoa que faz a ponte com a paróquia, e assim a gente vai potencializando essas ações. Dentro das 4 linhas, né? Formação de agentes, porque a gente procura, de fato, formar os agentes na consciência sobre o turismo, a perspectiva cristã evangélica do turismo, as ações da Pastur, identidade e missão da Pastur. Depois, no que tange a dimensão profética, a gente tem uma articulação importante com o FETIBA, que é o Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil. Então, uma das linhas de ação da Pastur está vinculada à questão profética, que é denunciar e lutar contra tudo que na atividade turística fere a dignidade humana. E ali a gente pode, junto ao FETIBA, trabalhar um pouco com essa questão do trabalho infantil, especialmente no entorno das nossas igrejas, dos nossos centros de visitação. Existem questões já que os próprios santuários, como o Bom Samaritano no Bonfim, desenvolvem um trabalho lindo, e a gente louva a Deus por isso. Temos também o turismo de base comunitária, que é uma outra linha, e aqui na Arquidiocese ele está bem focado na Paróquia de Alagados, né, com essa primeira experiência no Brasil de turismo religioso de base comunitária, e as articulações do turismo religioso, que talvez seja assim o de maior visibilidade e meio que de uma compreensão imediata sobre a ação da Pastur, o turismo religioso e cultural, e assim o acompanhamento, o fortalecimento dos circuitos, né, a articulação, o vínculo com outras instituições, governamentais ou não, da sociedade civil, enfim, todo o trabalho feito para desenvolver o turismo religioso e cultural em nossa cidade. Fatores como a canonização de Irmã Dulce e a celebração dos 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim contribuem para as ações da Pastur? Contribui para o turismo religioso em nossa cidade de forma significativa. Imagina, Salvador ela tem características incríveis para atrair. Não por acaso a gente sempre está dizendo nos nossos hashtags e nas nossas redes sociais, vem rezar em Salvador, não é? Porque não nos faltam motivos. A gente tem certeza que um turista, um peregrino, ele pode passar aqui uma semana seguindo os roteiros e visitando nossas igrejas, e que ele vai ter motivo suficiente, não vai ficar um dia sequer sem ter alguma experiência de fé profunda.
E então, imagine ter uma santa, a primeira santa nascida, de fato, no Brasil, atravessar a rua, está ali o lugar onde outra beata foi martirizada, e andar um pouquinho, 800 metros, e agora no caminho da fé, né? E chegar num santuário com quase 300 anos da chegada dessa imagem que de braços abertos acolhe a todos no alto da colina. Então são experiências incríveis, quer dizer, Salvador tem possibilidades incríveis para essas experiências de fé, essa vivência de fé, né? Então, e já estamos vendo, é um fato, né? Não apenas o turista que vem para Salvador e que inclui na sua programação alguma dimensão religiosa, mas também o turista que sai da sua casa por motivação religiosa e vem para Salvador. O turista que vem para Salvador e entra numa igreja, esse a gente já tem desde sempre, porque é impossível vir a Salvador e não entrar numa igreja. São tantas e tão belas. O que a gente agora está conquistando, e com muita alegria, é o turista que sai de casa para vir rezar em Salvador. Não é? Então, que adquire o pacote, que compra a passagem, que vem. Essa é a grande novidade, e a gente deve isso a Santa Dulce, a Senhora do Bonfim, a Bem-aventurada Lindalva, a Amada Vitória da Encarnação, as nossas grandes devoções populares, ao Santuário da Mãe Rainha, de Schoenstatt. Quer dizer, são muitas experiências e tantas experiências que fazem com que, de fato, vale a pena vir rezar em Salvador. Ainda falando das ações da Pastor, recentemente vocês lançaram uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção dos turistas para a questão de enxergar de forma humanizada as pessoas que trabalham nesse meio. Qual foi a motivação? O que leva a Pastor a criar uma campanha como esta? Quando a gente fala de pastoral do turismo, a gente existe uma vinculação imediata ao turismo religioso. Seria reduzir a ação da pastoral. Como eu dizia no início, são 4 dimensões. O turismo religioso comunitário, o turismo de base comunitária, a formação de agentes e a dimensão profética. Essa campanha está justamente no contexto da dimensão profética, né? A sociedade de consumo, ela teima em invisibilizar pessoas. As pessoas são tornadas objeto, e os objetos são elevados à categoria de pessoas. Não é? Então a gente ama o celular, eu adoro meus tênis, bem, a gente ama pessoas, né? Então a gente personifica coisas e coisifica pessoas. Isso no turismo é incrível, é um risco tremendo, porque as pessoas passam despercebidas. Existe uma invisibilização social tremenda que nós não podemos aceitar, né? Então, e em todos os âmbitos, não é apenas no turismo geral, mas até no turismo religioso, né? Quer dizer, o turista vem de ônibus, quem é que dirige o ônibus, né? O turista almoça, quem é que faz a comida? A gente anda pelas ruas, quem varre as ruas? Quer dizer, a sociedade já invisibiliza, a gente não pode invisibilizar. Então, nós cristãos temos o dever, não é, de passar uma tinta sobre essas pessoas invisíveis e fazer com que elas se tornem visíveis, fazer com que elas se tornem vistas. Sobre o roteiro dos conventos, é algo que já está sendo construído? Como é que vem sendo pensado esse trabalho em relação a este novo roteiro? Começamos no final do ano passado a reunir, né, os atores. É um terceiro roteiro. O primeiro roteiro, tradicionalíssimo, do Centro Histórico, já está aí implementado. Temos um caminho de articulação também com os padres aqui, enfim. Tá muito bem, a gente avança. O segundo, esse que foi implantado, e enfim, envolve toda a cidade baixa da Conceição da Praia, envolvendo também Alagados e o Mosteiro de Salvador em Coutos, e Bonfim, e Irmã Dulce e Santa Luzia, que vai agora estar entrando com tudo. E o terceiro, Salvador tem conventos incríveis, né? Com beleza, com religiosidade, com gastronomia. Então a proposta justamente é um roteiro religioso, cultural e gastronômico. A gente articula
com o Convento do Desterro, a Igreja de Santana, Convento da Lapa, Convento da Piedade, Colégio Salete, Igreja de São Pedro, São Pedro Velho, Convento de São Raimundo, Museu de Arte Sacra e Mosteiro de São Bento. Então, esse conjunto de conventos e igrejas configura justamente um roteiro religioso, que a gente está falando do Desterro com Madre Vitória, a gente está falando do Salete com a Capela da Bem-aventurada Lindalva, a gente está falando de São Raimundo com Adoração Perpétua, enfim, você tem igreja, tem algo de religioso no que tange ao turismo religioso propriamente dito, a gente fala aí de Irmã Lindalva e Madre Vitória. É cultural, porque são igrejas todas espetaculares. Além disso, tem o Museu de Arte Sacra no Convento de Santa Teresa. Vamos ter reunião com o diretor, o professor Francisco Chico, o professor Francisco, que é o diretor do Museu de Arte Sacra, convidando o museu justamente para entrar nas articulações. É um processo que não é de uma hora para outra, estamos conversando com os atores, depois vamos construir o conteúdo, propriamente dito, para além do que há o que fazer. Sim, ele também vai ser gastronômico, né? Porque tem os licores das Irmãs do Desterro, tem os sequilhos das Irmãs de São Raimundo, então tem essa pegada também, né? Dessas coisas gostosas que os mosteiros que os conventos produzem. Então, essa articulação, esse conteúdo, e aí a partir daí vamos fazer todos os passeios testes, né? Também com o trade. Foi um processo que a gente fez, por exemplo, no roteiro da Cidade Baixa, né? Então reúne o trade faz esse roteiro, guias, agências de viagens, todo mundo, né? As secretarias de turismo estadual e municipal, chancela, e aí, quando estiver bem arrumadinho, bem redondinho, lógico que nunca é acabado, porque é sempre processo, está sempre em melhoria, mas quando ele tiver condições e todo mundo disser, não, já podemos começar a divulgar, então a gente vai divulgar. Tem sido uma coisa interessante que vem acontecendo já com os roteiros tradicionais, no caso, os dois outros, é a quantidade não de turistas, mas de soteropolitanos, cada vez mais interessados, não é, em fazer esses passeios, e já tem gente oferecendo, já tem agências oferecendo também para os soteropolitanos, né, fazer esses passeios e passearem. Tem um público grande no interior, então quero super convocar o público de Feira de Santana, de toda a região ali de Feira, região metropolitana, né, de Feira de Santana, e aqui do Recôncavo, enfim, tem uma gama de gente aqui pertinho que pode muito bem, mesmo estrito senso, não fazendo turismo, mas fazendo uma excursão, passando um dia em Salvador, e fazer esses roteiros vale muito a pena.